que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Uma boa noite a todos e a todas. Convido você agora a se conectar juntamente conosco e dizer, declarar ao Senhor que você o louvará nessa noite, que você o glorificará nessa noite, que você confiará no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te glorificaremos, Senhor, em todo tempo te adorarei. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Aleluia. Nós vamos cantar agora sobre simplicidade. Às vezes a gente precisa voltar um pouquinho atrás, pegar impulso para poder avançar. Eu acredito muito que o Evangelho é uma coisa muito simples. O Evangelho de Cristo é simples. Talvez o Evangelho de fulano, de cicrano, de pessoas que a gente conheça, quem sabe até o nosso, seja complicado, complexo, cheio de muitos detalhes, muitas regras. Mas eu acredito que o Evangelho de Cristo é simples. Em situações em que a gente encontra desafios, adversidades, a gente precisa voltar a esse primeiro amor. O primeiro amor pode ser, quem sabe, aquele momento em que você encontrou Cristo, aquele momento em que você teve um encontro com Cristo, aquele encontro que mudou a sua vida. Traga à memória esse momento. A gente precisa, talvez, voltar ao primeiro amor no sentido de qual é a essência desse amor de Deus para com cada um de nós.
lembrar o básico: Cristo deu a sua vida por cada um de nós. A gente precisa voltar ao início, voltar às origens e analisar. Isso de tempos em tempos a gente precisa fazer isso. E eu te convido a voltar nesse momento ao primeiro amor, regressar ao caminho, rever as primeiras obras de Cristo, curando o cego, curando o leproso, libertando, perdoando, trazendo ensinos incríveis, incrivelmente simples, mas incrivelmente eficientes. Convido você nesse momento a se desligar do que está lá fora, de se desligar do que te preocupa, e apenas lançar aos pés do Senhor as suas preces. Faça dessa oração, dessa canção, a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Você tem a capacidade de se arrepender daquilo que você fez de errado, se arrepender daquilo que você deveria ter feito e não fez. Que cada um de nós nessa noite tenhamos essa disposição de espírito, de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, mas também reconhecer que servimos a um Deus que é misericordioso, é bondoso e totalmente disponível e disposto a nos perdoar e a nos ensinar o caminho em que devemos traçar, que devemos seguir. Mesmo que essa seja a milésima vez, mesmo que essa seja a milionésima vez, nós temos a oportunidade de essa noite, de voltar, de nos arrepender e de recomeçar, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez? Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
nós te agradecemos por tua bondade e graça, agradecemos por tua misericórdia sobre as nossas vidas, agradecemos pela presença do teu Santo Espírito que nos ensina, teu Santo Espírito que nos edifica e ao mesmo tempo nos repreende. Hoje nós nos colocamos em oração nesse primeiro momento, colocando diante do teu altar os nossos corações, colocando, Senhor, as nossas mentes diante de ti. Pedimos a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito passe em revista nessa hora, e se há alguma coisa em nós que precisa ser retirada, há algo que não foi semeado por ti, há algum mal que precisa ser corrigido, Senhor, mostra-nos o que devemos fazer, como devemos proceder para nos livrar de todas as cadeias e todas as ataduras que nos aprisionam espiritualmente e nos tornam cegos, mudos e surdos espirituais, ao ponto de não conseguirmos enxergar a tua presença, não conseguimos ouvir a tua voz e não conseguimos adorar ao Senhor. Liberta-nos, Senhor, cura-nos, restaura-nos a ti. Nós oramos com todos os que estão presentes aqui, com todos que nos acompanham online nessa hora, que essa ministração alcance vidas, libertando, curando, restaurando, desfazendo todas as ataduras da morte e promovendo vida. Iniciamos esse culto, Senhor, com a adoração, reconhecendo que precisamos retornar ao primeiro amor, que precisamos nos arrepender, que precisamos reconhecer, ó Deus, aonde falhamos, qual é a nossa transgressão, qual é a nossa fraqueza. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é cheio de misericórdia. Então vem, Senhor, com graça e amor, com esta misericórdia que é poderosa e sobremodo excelente, e livra-nos, Senhor, restaura-nos a Ti, restaura-nos para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu convido a todos os presentes para nós, e a todos que nos acompanham online, para nós fazermos a nossa leitura de hoje, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 15 ao verso de número 26. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16 ao verso de número 26. Que bom estarmos reunidos aqui nessa tarde, nessa noite de celebração já. Hoje nós retornamos de um momento muito especial da Conferência de Reconciliadores que aconteceu em Charlotte. Desde quinta-feira nós estávamos ali celebrando ao Senhor junto com outros irmãos metodistas, recebendo ministrações poderosas da Palavra de Deus, momentos de louvor, de oração e momentos também de muita comunhão. Chegamos hoje, agora há pouco, e trazemos a saudação de todos os nossos irmãos metodistas que estão espalhados por esse país tão grande, por esse mundo tão grande. Vamos ler aqui Gálatas capítulo de número 5, verso de número 16 ao verso de número 26. O texto nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E eles se opõem para que não façam o que porventura querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outro momento disse, que herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo uns dos outros. Problemas técnicos, mas já retomamos aqui. Esse texto que nós lemos hoje de Gálatas é um texto que tem tudo a ver com o tema que nós estamos trabalhando durante essa série de sermões, que nós estamos falando sobre os princípios básicos do metodismo segundo John Wesley. Segundo John Wesley, nós resumimos toda a nossa prática religiosa em pelo menos 3 regras de fé. E essas regras de fé são simples. Quando entendemos essa simplicidade, a profundidade que ela tem, a gente vai perceber que isso não veio da cabeça de John Wesley, muito menos dos seus estudos ou da sua faculdade, da sua escola. Mas isso veio do próprio Cristo. E John Wesley dizia o seguinte: é necessário deixar o mal. Nós não podemos fazer o mal a ninguém. Então ele diz, não façam o mal. Em segundo lugar, ele diz, façam o bem, porque não basta apenas deixar o que é errado. Nós precisamos conseguir produzir aquilo que é correto. E talvez esse seja o maior dos nossos desafios, é conseguir produzir boas obras. Há quem diga que deixar as más obras não é tão ruim quando somos conscientizados sobre o prejuízo que elas trazem. De alguma maneira, quando alguém explica dizendo, não faça o mal, porque o mal vai gerar tais e tais consequências, há pessoas que são sensibilizadas pelo trabalho de conscientização e realmente deixam de fazer o mal. E isso fica claro quando nós vemos muitas ou inúmeras campanhas de conscientização que governos do mundo inteiro fazem. A campanha de conscientização, seja para não jogar lixo na rua, seja para não usar drogas, seja para não fumar, seja para não beber em excesso, seja para não usar o celular enquanto está dirigindo, todas essas campanhas, elas acontecem porque, de fato, elas têm resultado, têm um impacto na sociedade. É um resultado que a gente pode dizer de 100%? Todas as pessoas que estão fazendo errado vão mudar? Não. Mas produz um certo efeito, e por isso elas continuam acontecendo. Eu me lembro que Brasília, por muito tempo, Brasília, para quem não conhece, Brasília tem regras de trânsito que se diferenciam de muitos estados do Brasil. Por exemplo, em Brasília não se usa buzina, nós não buzinamos quando estamos dirigindo, se não houver uma necessidade extrema. Ao entrar em Brasília, nós vemos as placas dizendo, não use a buzina, a não ser em casos de necessidade extrema, porque isso dá multa. Uma outra coisa é o uso da faixa de pedestre. E quando nós começamos a aplicar em Brasília regras rígidas ao ponto de dizer, se você infringe a lei da faixa, você pode ter a sua carteira suspensa. Muitas pessoas obedeceram. E por muito tempo Brasília foi conhecida por ser um exemplo de faixa de pedestre. Então você se aproximava e os carros paravam sem sinal vermelho ou qualquer outro sinal que pudesse dizer que você deveria fazer aquilo. Apenas a faixa já tinha um significado. Pare e dê preferência ao pedestre. Só que isso durou por um tempo e depois as pessoas começaram a desrespeitar. E todas as vezes que o desrespeito a essas regras começava a crescer, o governo então fazia campanhas de conscientização. Precisamos trabalhar esse assunto nas escolas, precisamos trabalhar esse assunto nas organizações religiosas e por aí vai. A conscientização é importante porque ela nos fala
de que todo ser humano pode, de alguma maneira, ser sensibilizado com uma informação. Conscientização é isso. É quando nós sensibilizamos as pessoas por meio de uma informação e fazemos essas pessoas refletirem sobre essa informação que estão recebendo. Quando nós pensamos isso e aplicamos na nossa vida diária, no nosso cotidiano, nós vamos logo chegar à conclusão que nós precisamos a todo momento de campanhas de conscientização sobre coisas que já se tornaram costumes na nossa vida e são ruins, e são defeitos, e são problemáticas, e causam males para nós e para quem está à nossa volta. A Bíblia chega a dizer que em nós habita a capacidade de fazer o bem e a capacidade de fazer o mal. Nós conseguimos ser pessoas boas, mas também conseguimos fazer o mal. A Bíblia diz que em nós habita duas naturezas. A natureza pecaminosa e, quando aceitamos a Cristo, a natureza espiritual. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. A natureza pecaminosa é aquela com a qual nós fomos gerados. Nós fomos gerados, segundo a Bíblia, em pecado, fomos concebidos em pecado, porque herdamos uma natureza adâmica. O termo adâmico, ele se refere ao que Adão fez lá no Éden, a desobediência do Éden. O texto bíblico nos diz o seguinte: por meio de Adão entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado a morte, e a morte se estendeu a toda a humanidade. Há quem diga que essa é uma das razões pelas quais nós temos medo da morte, porque nós não fomos feitos para morrer. A morte veio em consequência do pecado. Acontece que essa natureza pecaminosa que habita em nós, ela é totalmente ligada ao que aconteceu também lá no início da humanidade. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Caim e Abel, quando dois irmãos brigam, e um dos irmãos mata o outro e esconde o que havia feito. E quando vai prestar contas a Deus, a resposta dele foi a seguinte: eu não sei dar conta do meu irmão. Porventura sou eu algum guardador dele? Não sei nada sobre ele. E depois disso nós vamos vendo uma série de tragédias que vão acontecendo na humanidade, até chegar ao ponto em que a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicou tanto, que Deus decide então fazer uma limpeza na humanidade. E aí nós temos o dilúvio. E tudo isso vai acontecendo de maneira que Deus vai tentando prover ao homem uma solução para que o mal não se alastrasse. Chegamos a Jesus, e Jesus, durante o seu ministério, por várias vezes condenou a ética e a moral da época. Qual era a ética e a moral da época? Eles acreditavam que o cumprimento da lei, ou o viver segundo ordens e regras, era o suficiente para salvá-los. Outras pessoas acreditavam que os seus méritos eram suficientes. Outros acreditavam que outros deuses e outros caminhos poderiam conduzi-los à salvação. Jesus vem em uma época muito complicada. Uma época em que a religião era totalmente elitizada. Uma minoria tinha acesso à fé, ao exercício da fé, e uma grande maioria vivia à margem da sociedade, porque era excluída. É interessante perceber que o ministério de Jesus não foi entre os educados, o ministério de Jesus não foi entre os estudados, o ministério de Jesus não aconteceu entre os ricos, e tampouco entre aqueles que se julgavam corretos e certos, aqueles que se diziam pessoas boas. Jesus chegou a dizer o seguinte: eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Quem está são não precisa da minha presença, mas quem está doente, sim. Eu não vim para aqueles que se consideram donos de si e estão salvos, eu vim para os que estão perdidos. Então o ministério de Jesus, ele se concentra, em sua maioria, entre os excluídos da época. Eu fiz uma pregação uma vez,
E o tema da pregação era o culto mais fedorento da história. Isso porque as pessoas não conseguem dimensionar o tipo de multidão que seguia Jesus. Eram pessoas que passavam dias e dias e meses sem tomar banho. Pessoas que passavam dias sem comer nada. Pessoas que não tinham o que vestir. Tanto que uma das multidões que Jesus alimenta, a Bíblia chega a dizer que a multidão estava faminta. E Jesus multiplica os pães e os peixes. Acontece que muita gente que seguia Jesus ou ia atrás de Jesus, elas não estavam interessadas em um grande ensino bíblico. Elas não estavam interessadas em ter uma liturgia de culto. Elas estavam interessadas em onde tem multidão, vai ter comida. Onde tem multidão, quem sabe a gente se aqueça. Aonde tem multidão, quem sabe alguém ouça o nosso grito. As pessoas viviam desesperadas. E acontece que em determinado momento, alguém chega a Jesus e diz: olha, João nos enviou para perguntar se o Senhor é o Messias ou devemos esperar ainda pela vinda daquele que será o Salvador. E lá em Mateus capítulo de número 11, Jesus responde o seguinte: voltem a João e digam tudo o que vocês estão vendo. O cego enxerga, o surdo ouve, os paralíticos andam, os leprosos estão sendo curados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Olha a diferença. O evangelho está sendo pregado a quem? Aos pobres. Era justamente a multidão que era excluída. O paralítico não vivia em sociedade. O paralítico era deixado nas portas das igrejas, era deixado nos caminhos, nas ruas, para que fossem pedintes. Os cegos também, os surdos também, qualquer defeito físico era considerado motivo para exclusão social. Os leprosos, o que dizer dos leprosos? Vocês já ouviram falar sobre as cidades de refúgio que eram estabelecidas? Muitas dessas cidades eram cidades criadas para receber os leprosos, porque eles não podiam viver em sociedade. Havia um medo de contaminação, da doença se alastrar. Os leprosos eram totalmente excluídos da sociedade. Haviam as zonas vermelhas, eram as zonas das prostitutas. Pessoas que se julgavam pessoas de bem não iam nesses lugares, não passavam por estes lugares. Estar com pedintes, estar com pessoas dessa estirpe, estar com cobradores de impostos, não era bem visto. E justamente estas eram as multidões que seguiam Jesus. E ouviam atentamente os seus ensinos. Jesus, então, desenvolve um ministério entre aqueles que se julgavam indignos. Desenvolve o seu ministério entre aqueles que se julgavam totalmente à margem do convívio social, religioso e familiar. Quantas dessas pessoas não tinham família? Quantas dessas pessoas não tinham emprego? Quantas dessas pessoas eram consideradas escória da sociedade? Jesus escolhe este público. O seu ministério é focado nesse público. E durante todo o seu ministério, houve um combate, porque à medida que Jesus se aproximava destas multidões, aqueles que se diziam corretos, santos e pessoas boas, condenavam o que Jesus fazia, porque dizia: se Jesus fosse tão bom, ele não andaria com o pobre. Se Jesus fosse tão bom, ele não estaria com os doentes. Se Jesus fosse tão bom, ele não estaria andando com as prostitutas. Se Jesus fosse tão bom, ele não estaria sentado à mesa com os cobradores de impostos. Vários questionamentos surgiam. Em determinado momento, Jesus está em um jantar. Um homem chamado Simão convida Jesus para um jantar. Jesus vai ao jantar e ao chegar na casa desse homem, a Bíblia diz que esse homem meio que desprezou a presença de Jesus, não deu importância à presença de Jesus. Era um jantar chique, um jantar de gala. Muitas pessoas importantes e influentes estavam nesse jantar. Jesus entra no jantar e ninguém o recebe como deveria recebê-lo.
mas de repente a Bíblia diz que uma mulher, e o texto diz, pecadora, sai do meio da multidão, se joga aos pés de Jesus e começa a chorar, e à medida que ela chora aos pés de Jesus, ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E aí nós vamos percebendo que estas pessoas entendiam a necessidade de estar com Cristo, e essa é a máxima do Evangelho. As pessoas que mais reconhecem que precisam de graça são aquelas que dependem da graça. As pessoas que mais reconhecem que precisam que o amor de Deus são aquelas que precisam desse amor. E desesperadamente buscam esta graça, buscam este amor. Jesus então chama Simão e diz: olha, Simão, por que é que você está pensando em seu coração que o que esta mulher está fazendo é errado? Eu tenho uma parábola para te contar. Um homem tinha 2 credores. E esse homem, um devia um valor muito alto, o outro devia um valor irrisório. Esse homem decidiu perdoar a dívida dos 2. Quem você acha que vai amar mais este homem? É claro que é aquele que tem a maior dívida. Jesus então disse: esta mulher fez o que nenhum de vocês fez por mim. Eu entrei aqui e ninguém me recebeu, ninguém me lavou os pés, ninguém me deu água para beber, mas esta mulher, desde que eu cheguei aqui, tem feito tudo o que vocês deveriam fazer e não fazem. Essa é a tônica do Evangelho, é mostrar que a nossa justiça própria, a nossa retidão, a nossa maneira de julgar as coisas não é suficiente para nos salvar, porque em nossa justiça há falhas, naquilo que nós chamamos de retidão, há falha. Há um termo no Antigo Testamento que eu gosto muito, que diz o seguinte: eis que eu passarei o meu prumo no meio de vós. Vocês sabem o que é o prumo? Quem já mexeu com construção sabe bem que o prumo, ele é usado para que a parede não fique torta. Passar o prumo significa trazer retidão. Passar o prumo significa endireitar as coisas ou dar possibilidade para que as coisas sejam endireitadas. Desta maneira nós entendemos que há um desejo divino de que nós saiamos essa nossa futilidade de achar que a nossa justiça própria, de que o nosso jeito, de que a nossa maneira é suficiente para nos salvar, e nos humilhemos na presença dEle, reconhecendo: Senhor, eu preciso da Tua graça e do Teu amor, porque eu sou pecador. É esse tipo de evangelho que espantava as pessoas da época que eram conhecedoras da palavra, que eram estudados, porque Jesus apontava o dedo para os fariseus e os escribas e dizia: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Leia depois Mateus capítulo de número 23, do verso de número 1 ao último verso. Jesus lança vários ais, dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós e ai de vós, para homens que eram estudados, inteligentíssimos. Em João capítulo de número 3, um homem chamado Nicodemos vai a Jesus e recebe a seguinte informação: necessário é nascer de novo. Jesus estava falando com um doutor da época, que esse doutor precisaria nascer de novo. E ele não entendeu, e falou assim: como assim? Como nascer de novo? E Jesus então diz: não é entrar no ventre da sua mãe e sair de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É uma regeneração espiritual, é uma transformação espiritual. Nós temos falado muito nos nossos encontros de quarta-feira que nós precisamos ter um marco na nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Quando a gente não consegue enxergar esse antes e o depois, é porque a gente ainda não viveu o novo nascimento. Quando a gente já viveu o novo nascimento, a gente lembra muito bem: nesse dia a minha vida mudou. Nessa ocasião, a minha vida mudou.
o que a gente chama de experiência do coração aquecido. Metodistas, está vendo aquela chama lá atrás da cruz, a chama vermelha? Aquela chama representa a experiência que o primeiro metodista teve, a experiência do coração aquecido. É uma transformação regeneradora que modifica o nosso modo de pensar, de agir, de falar, a maneira como nós nos comportamos. Jesus então condena essa justiça própria e traz o seguinte ensino: vocês precisam produzir as boas obras. Tudo precisa se fazer novo na vida de vocês. Quando a gente lê Gálatas capítulo de número 5 e encontra Paulo dizendo: o Espírito e a carne se opõem. O Espírito é o Espírito de Deus, habita em nós. A carne é a nossa natureza. Tem hora que nossa natureza quer fazer uma coisa, mas o Espírito quer nos conduzir a fazer outra coisa. Tem hora que nós queremos falar uma coisa e o Espírito quer nos conduzir a falar outra coisa. Tem hora que nós queremos agir de uma maneira e o Espírito quer nos conduzir de uma outra maneira. E a Bíblia diz que é um conflito entre o Espírito e a carne, e um se opõe ao outro para que nenhum faça o que quer. E aí então Paulo diz o seguinte: vivam pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. E quais são os desejos da carne? Ele chama de fruto, e aí ele começa a listar: concupiscência. Ele começa a falar sobre bebedices, glutonarias, ele começa a falar sobre maledicências, ele começa a falar sobre porfias, disputas, fala sobre inveja. São sentimentos que brotam da nossa natureza humana, de maneira que nenhum de nós, lembre-se disso, nenhum de nós está livre desses sentimentos. Em algum momento eles podem querer surgir, e o que Paulo recomenda é: sigam o Espírito, e então vocês estarão livres desses sentimentos, porque o Espírito, quando ele impera na nossa vida, ele produz o fruto do bem, e o fruto do bem é benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. Sabe aquela hora que a língua chega a coça para falar algo e você consegue segurar? Sabe aquela hora que você acha que o fulano de tal merece isso? O desejo de vingança vem e você consegue se conter. O Espírito gera paciência, o Espírito gera bondade, o Espírito gera alegria, o Espírito gera mansidão, o Espírito gera em nós paz. E mais do que isso, ele gera tudo isso em uma porção divina. E eu já disse para vocês que a porção divina é sempre sacudida, recalcada e transbordante, porque abençoa a minha vida e abençoa a vida de quem está à minha volta. Algumas coisas ou algumas situações podem contribuir para que o mal nasça em nossas ações. Situações de dúvidas, por exemplo. Quando estamos cheios de dúvidas, incertezas, indecisões, nós ficamos tensos. Muitas indecisões nos deixam tensos, principalmente quando nós estamos focados nas indecisões. Vocês já tiveram aqueles momentos na vida que existem vários caminhos que a gente pode tomar e você não sabe ao certo qual deles tomar? Dá ou não dá uma certa tensão, uma certa aflição, porque a gente não sabe o que fazer. Não saber o que fazer gera aflição em nós. Uma outra situação são situações ásperas, tensas. Tensões geram em nós ou podem contribuir para que coisas ruins nasçam. Sabe aqueles momentos em que você é provado, às vezes desafiado por situações, quando você se sente confrontado
Quando aquilo que você não queria que acontecesse, aconteceu, e tudo isso te desestabiliza. Quando somos desestabilizados, ou estamos desestabilizados, nós temos uma tendência a dar lugar a sentimentos ruins. Aí a gente fala o que não deve, aí a gente blasfema, aí a gente reclama, e aí a gente murmura. Coisas ruins vão nascendo. Quando estamos sob tensão, nós reagimos sob tensão, então nós somos mais agressivos, respondemos mal às pessoas. Lembre-se disso, uma pessoa quando maltrata a outra, faz o mal para a outra, é porque ela não está bem, também. Já ouviu aquela história, pessoas mal resolvidas, o que elas vão fazer? Pessoas mal resolvidas, elas soltam uma bomba no mundo, se deixar. Quer destruir tudo, quer chutar o pau da barraca, quer derrubar tudo, porque ela é uma guerra interna e ela está tornando essa guerra mundial. E isso é um problema, porque o fruto do autocontrole, da mansidão, não está sendo gerado em nós, a carne está imperando. Então Paulo chama a atenção, vivam pelo Espírito. Pastor Marvel, como é viver pelo Espírito? Aprenda a orar e chamar o Espírito Santo, porque o Espírito é uma pessoa. Quando você estiver sob tensão, ore ao Espírito Santo e diga: Senhor, que o teu Espírito traga paz ao meu coração nessa hora. Senhor, eu estou sendo confrontado, que o teu Espírito gere em mim um autocontrole capaz de lidar com essa situação. Lembre-se de uma coisa, quando estamos em meio à turbulência, não é o melhor momento para tomar decisões. Espere as coisas se apaziguarem. Decisões em meio a turbulências costumam não ser acertadas. Então ore, peça ao Espírito Santo a capacidade de resistir, a capacidade de perseverar, a capacidade de esperar, a capacidade de entender como lidar com as situações. Chame o Espírito Santo, fale com Ele. Nós somos cristãos, o Espírito Santo é uma pessoa e Ele nos ouve. Sabe aquela história de contar até 10 nas situações? Fecha os teus olhos e conta até 10. À medida que você vai contando, você vai orando e fala: Espírito Santo traz paz, Espírito Santo me direciona, Espírito Santo me ensina, não me deixa ser desequilibrado, Espírito Santo não me deixa ser tempestuoso, me ajuda. Isso é um dos exercícios. Um outro exercício é se alimentar de coisa boa. Lembrar de coisas boas nos ajudam diante de problemas ruins do agora. Quantas coisas boas a Bíblia tem a nos oferecer, quantas coisas boas nós temos na nossa memória. Quantas situações ruins lá no passado foram resolvidas, será que essa de hoje vai ser pior do que aquelas? Quando você busca lá na sua caixinha da memória, você vai se lembrar, Deus, Ele é o nosso ajudador. Ele foi e Ele é, Ele permanece. O Senhor é aquele que nos ajudou até agora e vai continuar ajudando. Então lembre-se das coisas que eram ruins no passado, você conseguiu resolver, é um dos exercícios. Lembrar de coisas que você conseguiu resolver lá com a ajuda de Deus. E aí você vai se fortalecendo para resolver no presente também. Uma outra coisa é converse com alguém. Nós precisamos conversar com alguém, mas não é com qualquer pessoa. Nós vivemos em uma época em que tem tantas pessoas especializadas em terapias, em tratamentos, que a gente acha que todo mundo é terapeuta. Então a gente costuma contar os nossos problemas para Deus e o mundo. E nem todo mundo pode saber dos problemas que a gente está passando. Lembre-se disso. Nem todo mundo pode saber das nossas fragilidades. Nem todo mundo pode ouvir as dificuldades que estamos enfrentando. Então, escolha pessoas que são espirituais, pessoas que oram, pessoas que têm uma vida com Deus, pessoas que têm um bom testemunho para te dar, porque essas pessoas talvez poderão te ajudar nesse momento que você está passando. É uma outra dinâmica, é um outro exercício.
Uma coisa é certa, e o resumo disso tudo que eu estou falando para vocês é: Deus está nos chamando a produzir as boas obras. A sua vontade é que nós caminhemos no caminho do bem, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades. Você quer ver um problema para encerrar a nossa ministração de hoje e que talvez a gente lide com ele e não consegue expressar esse problema? É o nosso próprio ego. Às vezes, até aquilo que a gente pensa estar fazendo de bem, não é o bem, porque a gente está fazendo por causa do nosso ego. O nosso ego, ele é motivado pela pena. Nós sentimos pena das pessoas. Eu vou te ajudar porque eu estou sentindo pena de você. Eu estou com tanta dó. Não ajude ninguém por dó. Não faça isso. Nós não somos motivados por dó, pena de ninguém. Nós temos compaixão. Compaixão é diferente de dó. Compaixão é diferente de pena. Compaixão é quando nós temos empatia com a dor do próximo. Nós conseguimos sentir isso. O nosso ego também quer vanglória. Nós fazemos o bem porque queremos que alguém nos aplaude e bata nos nossos ombros e diga: como você é bom. Quando na verdade as boas obras não são para a nossa glória. As boas obras são para a glória de quem? De Deus. Ele mesmo ensinou aos seus discípulos dizendo: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. A glória não é nossa. Então, essa luta com o nosso ego será vencida a partir do momento em que nós deixarmos o Espírito Santo imperar em nossas vidas. Coloque-se em pé, vamos orar a Deus agradecendo. Senhor, em Tua presença nós temos ouvido a Tua palavra que nos fala sobre produzir boas obras. Quantas vezes nós temos dificuldade de verbalizar isso, de verbalizar que nós não estamos conseguindo, de dizer, Senhor, que por vezes estamos falhando. Nos colocamos diante da Tua presença e pedimos a Ti, Senhor, ensina-nos, molda-nos. Quem sabe uma dessas dinâmicas, orar a Ti e pedir que o Teu Espírito nos comande. Quem sabe conversar com alguém que possa nos ajudar. Quem sabe buscar na Tua palavra, Senhor, essa memória espiritual, essa memória afetiva de tantas coisas maravilhosas que o Senhor já fez. Quem sabe tudo isso pode nos conduzir, ó Deus, a produzir as boas obras. E quem sabe se algum ou alguém nessa noite se esbarrar no seu próprio ego, o seu ego que quer glória, o seu ego que faz o bem porque quer tapinha nas costas, o seu ego que faz o bem porque quer ouvir alguém dizendo como você é bom. Senhor, que nós possamos diminuir na Tua presença e que o Teu Espírito cresça em nós, cresça e tome grandes proporções, ao ponto, Senhor, da nossa bondade não ser fruto do nosso ego, mas ser fruto da Tua presença em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as
você que tem uma oferta, está nos acompanhando online, você pode fazer por meio do nosso QR Code. E você que está presencialmente aqui, nós temos o nosso gasofilácio lá atrás, a nossa caixa de ofertas. Você pode passar no final do culto e deixar a sua oferta ali também. Quarta-feira, às 19h30, nós vamos nos reunir em Miami Downtown para o nosso estudo bíblico Café. E já estamos em oração pela inauguração do nosso templo. Em novembro, os nossos trabalhos já estarão funcionando todos em Miami Downtown. Então estejam em oração. Vamos orar também pelo Enzo, sofreu um acidente há poucos dias e nós vamos pedir a Deus que o alcance com graça e misericórdia, abençoe, proteja e ministre saúde e livramento. Vamos orar nessa hora. Senhor, terminamos esse momento de celebração, de ministração da Tua Palavra. Oramos pelo Enzo e o abençoamos. Oramos com todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão em cadeias, todos aqueles que estão em hospitais e precisam de um milagre. Liberamos uma palavra de cura, uma palavra de bênção, uma palavra de livramento. Toma em Tuas mãos, Senhor, e ministra o Teu querer. Despede-nos em paz, nos concede uma noite abençoada, uma semana de vitórias. Que a Tua ministração seja sobre nós em todos os dias. Teu direcionamento, a Tua sabedoria. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Seu Espírito seja com todos os filhos e filhas de Deus desde agora e para sempre. Todos digam: que o Senhor vos abençoe.